18h16, comigo aqui no estúdio, atendente SUS, na UBS São Ricardo, é psicóloga, funcionária pública, né, lógico, e hoje candidata a deputada federal pelo PT, Sandra Amadeu. Boa noite. Boa noite, Pedro. Obrigada pelo convite, por essa oportunidade. Uma grande oportunidade, inclusive, para quem está iniciando na política, ter esses espaços democráticos onde a gente possa se apresentar, falar um pouquinho das nossas propostas e poder se manifestar. Principalmente a gente que está iniciando, que não tem uma campanha grande, que não tem recursos, a gente precisa desses espaços para que a população possa nos conhecer um pouco mais. Você é atendente SUS, funcionária pública, há quanto tempo? Eu entrei no serviço público em 2006, em projetos sociais, né? Entrei pela Agende, né? Aí trabalhei em alguns programas sociais, trabalhei como coordenadora pedagógica no programa Oportunidade ao Jovem, trabalhei no programa Escola de Fábrica também, então eu atuei em vários programas. Concursada a partir de 2012 como atendente SUS. 10 anos, então. 10 anos. Já, né? Mas já estou desde 2006 no serviço certo. público em programas sociais, né? Sempre ali na UBS São Ricardo? Sim, desde quando eu fui para a saúde na UBS São Ricardo, porque eu já trabalhei na Secretaria do Trabalho, na coordenação de programas sociais, articulação com empresas também, para a gente fomentar um pouco mais os programas. Trabalhei no CTMO, que é cursos de qualificação profissional. Trabalhei na articulação institucional, onde a gente fazia parcerias inclusive fizemos várias parcerias para Jovem Aprendiz com o Senac, a gente articulava. Fui secretária executiva da Comissão Municipal de Empregos também, onde a gente tinha essa relação com sindicatos, com empresas, porque eu acho que políticas públicas, eu acho que o desenvolvimento social, Pedro, não está voltado só para o governo. Eu acho que tem que ser todos na participação, né? Governo, empresas, sindicatos, todos têm que estar envolvidos aí pelo desenvolvimento da cidade, né? Então, às vezes, a gente cobra também muito o serviço público, que, claro, ele tem sua função, tem suas tarefas, tem as suas obrigações, os seus deveres, mas eu acho que a participação popular e a participação das empresas, eu acho que é importante para que as coisas realmente andem, né? Pedro, como eu sei que não tem muito tempo, eu vou focar mais na saúde, né? E eu fiz algumas organizações aqui para poder dinamizar o tempo também, tá? Tem muitos colegas aí, servidores, que estão aí questionando a questão do nosso aumento, que foi muito sofrido aí, nossa campanha salarial, né? Que começou com 0%, e aí com muita luta, com greve, a gente chegou nos 2%, a gente chegou não, o Guti deu essa, desculpa falar, gente, mas é uma esmola de 2%, um cala-boca, né? E ainda viu que a nossa greve estava aumentando, nossa mobilização estava aumentando, e aí ele entrou com uma liminar lá na Justiça, colocando a nossa greve como ilegal, né? Então, é complicado, porque a maioria que estava na greve, tinha de várias categorias, tinha do cemitério, tinha do serviço público, tinha de várias categorias, mas a maioria é educação e saúde, que são os locais onde ele argumentou que não poderia ficar sem servidor público, e né? onde a população mais percebe também, né? Sim, exatamente, onde reflete mais, né? E aí essa greve estava aumentando, ele fez essa liminar para suspender a greve, e aí trabalhou na questão também do reajuste do VA, do VR, que para mim isso não é reajuste, tem que ser uma reparação, porque a inflação estava alta, então automaticamente isso já teria que ter tido uma reposição, né? E isso não é aumento, né, Pedro? A gente está faz tempo aí com uma defasagem salarial e eu acredito que a gente ter esse aumento, inclusive eu fiquei muito chateada porque teve servidores que ficou feliz com esse aumento. Tudo bem, nós precisava mesmo dessa reparação em benefícios. Só que não entra para 13º, não entra para aposentadoria, não entra para direitos. Mas há alguma conversa agora? Então, o sindicato, ele teve um acordo coletivo que no segundo semestre, a administração pública até o final de julho, com a revogação daquela
Portaria 377 de 2020, né? Sim. Onde incluía na folha de pagamento as empresas terceirizadas, né? Teve a revogação. Então, na hipótese, lá no acordo está assim, na hipótese de ter essa revogação, voltaria a discutir o aumento salarial, né? Duvido. Mas isso tá parado, a gente sabe que está travado, né? Eu sei que a gente sabe que o STAP foi lá na gestão, a gestão falou que ia levar a proposta para a Secretaria da Fazenda que ia avaliar, e até agora, até o momento, a gente está sem resposta e parece que estão aguardando novamente a data de reunião da CPN, né? Que é a Comissão Permanente de Negociação, né? Então, até esse momento, a gente não tem resposta. Alguns servidores no grupo já estão falando que vai dar em pizza, né? E que a valorização do servidor realmente nesse governo, né? E não é só nesse governo do Guti, né? É no governo que vem de cima para baixo também, porque a intenção deles é acabar, é sucatear o serviço público, vender o SUS, privatizar, né? Então, aí a gente está numa dificuldade muito grande nessa questão da valorização e dos serviços públicos aqui na nossa cidade, né? E falando em saúde, eu tenho as minhas propostas, né? Porque, na verdade, os desmontes na saúde foram grandes, né? Desde da mudança de governo para cá. Então, inclusive o Guti, né, enchia a boca para falar enquanto era vereador, né? Temos que valorizar os servidores, que absurdo, o Almeida dá 6% de aumento, tem que ser... O servidor merece respeito. Merece respeito, né? Tudo aquilo. Também a mobilização que ele fez na época do RJU, né? Então, assim, nada do que ele fez de promessas ou de compromissos foi cumprido aqui pra gente, né? Não faltou discernimento para a categoria, não? Perceber que era um lobo em pele de cordeiro? Eu acredito que sim, viu, Pedro? É que, assim, os servidores públicos, eles estão, assim, cansados. Não só o servidor, como toda a população está cansada quando se fala em política, quando se fala em lutas, porque são tantas lutas, tantas mobilizações, os resultados nesse governo, eles são tão mínimos que vai desanimando, vai desmotivando. Mas eu acho, a gente tem que falar de política, a gente tem que participar, porque quem decide a nossa vida são os políticos. Sim. Quem nos dá direito e nos tira direitos são os políticos. Então, ao invés de eu falar, não quero mais saber de política, eu vou entrar na política, que é o espaço de decisão, que é o espaço de poder, né? Para a gente poder renovar, trazer mais mulheres para a política, ter mais representação de servidores públicos também, né? Só o funcionalismo público, a gente sabe o que a gente está vivendo hoje, a não ser os servidores que têm as regalias, né? Que não são aqueles concursados, né? Então, assim, falta tudo na saúde, falta condições de trabalho, falta RH, não tivemos aumento digno com a desculpa do teto de gastos também, da questão da responsabilidade fiscal, Pedro. Na pandemia investiram milhões em tendas que não funcionaram, né? Teve o superfaturamento das máscaras, e ao invés de valorizar e investir nos servidores públicos, que reflete quando o servidor está valorizado e ele está com qualidade de vida no trabalho, automaticamente, Pedro, né, reflete na população, no atendimento de qualidade. Você vê, às vezes nós estamos lá na UBS que eu trabalho, com 1 ou 2 atendentes, né? E aí a população, ele faz uma forma, né, eu estou falando agora do prefeito, de sucatear, de precarizar, né, o serviço, para depois justificar, servidor público não está trabalhando, não está cumprindo o seu papel, vamos terceirizar. Vou contratar uma empresa. Vou contratar uma empresa porque o servidor não está trabalhando, não está dando conta. Então, eu clamo aqui a população que entenda que não estando bom para o servidor, porque não vai estar bom para vocês também. Concordo. Então, eu peço mesmo que vocês nos apoiem, porque está tendo também, eu até entendo a agressão que às vezes nós, de linha de frente, recebemos, Pedro, não é justificável, mas eu entendo porque isso é um sintoma das coisas que não estão indo bem, e nós que somos linha de frente, é a gente que vai acolher essas pessoas, né? Então é muito difícil. E outro gasto desnecessário, que tem dado muito trabalho para a gente, que inclusive também, além de falta de RH, atrasa o nosso trabalho, é esse sistema novo que é o SIS, que é o Sistema Online de Gestão de Saúde, né? Esse SIS, a gente tinha o eSUS, que funcionava. Na minha opinião, era só fazer uma adaptação, fortalecer, e era gratuito, né? Então, ele gastou milhões com esse sistema. A prefeitura prefere gastar. Exatamente. E
fortalecer a empresa privada. Gente, eu não sou contra a total terceirização, Pedro, mas acho que serviços essenciais, né, não pode ser terceirizado. A gente precisa brigar por mais concursos, né? E ainda, há quem não acredite, mas estamos caminhando para a terceirização, inclusive na atenção básica. Eu acredito que a atenção básica também vai vir aí a terceirização. Nas UBSs, a atenção básica são as UBSs, né? Há rumores aí que tem uma carta branca para os vereadores de base aí assinar essa carta branca que a gente diz da terceirização, né? Eu ouvi falar sobre educação nas UBSs também. Há rumores, eu não estou afirmando, Sim. mas a gente não acreditava que a terceirização chegaria na educação, e chegou. Então, eu acho que assim, eu entendo que os servidores públicos estão cansados, que eles falam que é tudo sempre a mesma coisa, mas a gente tem que se posicionar, a gente tem que tentar, não dá para desistir, senão a gente vai continuar no mesmo, né? Então, eu acredito que a gente tem que a população e os próprios servidores públicos têm que se unir, nós temos que nos mobilizarmos, né? E a gente tomar uma atitude, porque eu acho que já é válido a luta. A gente pode não ter os resultados que a gente espera, mas vale a luta, é necessária. Que se não fosse os loucos que falam, você é louca, né? Deputada federal, Sandra, né? Sem recursos, né? Entrando agora, mulher, né? Que a dificuldade é muito grande. Mas se não fossem os loucos de antes, os sonhadores de antes, né? Aquela questão da utopia, se não existisse, a gente não teria os direitos que a gente tem hoje. Porque foram os sonhadores de antes que tiveram a coragem de lutar e que trouxeram um monte de direitos para a gente, que hoje estão sendo retirados com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, que está tirando direitos fundamentais da população e dos servidores públicos. E aí eu quero resumir aqui, falar um pouquinho das minhas propostas, muito rápido, eu estou focar mais nas propostas da saúde, né? Que foi construído, inclusive, não foi por mim, é por tudo que nós vivemos hoje, o que a gente pensa que tem que mudar, Pedro, e construído pelo um grupo, né, de servidores públicos também. E de usuários da minha UBS, que eu mando um abraço a todos pelo acolhimento que eu sempre tive, pela compreensão que eu sempre tive. Quais seriam as propostas? Olha, resumidamente aqui, brecar o projeto do governo federal de privatização, principalmente vender o SUS, eu acho que tem que colocar o SUS como uma prioridade, né? Propor na LDO, que são as leis e diretrizes orçamentárias, um aumento de recursos para a saúde, para mais investimento para a saúde, valorizar os servidores públicos e mais concursos, e valorizar em todas as questões, condições de trabalho, social, psicológica, né? A gente tem que ter essa valorização dos servidores, inclusive salarial também, que a gente teve muitas perdas aí. E para termos uma política forte de qualidade de atendimento e até a humanização. Que hoje a política de humanização parece que está esquecida, né? Que é tanto discurso de ódio, tantas dificuldades, né, Pedro? Lutar por um equipamento também para atender as pessoas com câncer. Porque eu trabalhando em UBS, as pessoas têm que se deslocar para São Paulo, para Mogi das Cruzes, para fazer esse atendimento. Então, demorou para uma cidade como a nossa, né? Ter um equipamento para atender essas pessoas. Deixa eu perguntar uma coisa, você que trabalha em UBS, qual a sua visão quando a população reclama que não há médicos? Olha, Pedro, é a falta de investimento no SUS, é a falta de concursos públicos, né? É a terceirização, é o sucateamento mesmo, né? Eu acredito que até os médicos, nós temos um salário público também muito defasado, muito aquém. Né? Então, eu acredito que os médicos também eles encontram outras formas de ter a sua vida profissional mais valorizada, que no serviço público está difícil. É que para médico não falta serviço, né? Para médico não falta serviço, Pedro. E além dessas propostas, eu tenho outras propostas também, que envolvem a oportunidade, mais e melhores oportunidades na parte de emprego e geração de renda para a juventude, porque a juventude ela está em constante transformação e ela é também a chave para a transformação social, né? Então, a gente tem que também fortalecer a educação, qualificação profissional. Falando da saúde ainda, a gente precisa logo, Pedro, concluir o Instituto Hospital da Mulher, né, que está acabando, porque já existe toda a estrutura. O governador Haddad esteve aqui,
né, e fez um compromisso aqui com a gente também de concluir esse Hospital da Mulher. Bom, fortalecer a proteção social, que envolve várias ações, né, e garantir a democracia, a diversidade, a inclusão social, né, Pedro? Deixa eu te perguntar outra coisa relacionada ao UBS. A população reclama muito aqui, em várias UBS, que às vezes vai lá e encontra a farmácia fechada. Ou porque o farmacêutico faltou, ou o farmacêutico está de férias, não sabe por quê. Qual é a solução para isso, Sandra? Qual que será a sua visão? Mais concursos públicos. Mais farmacêuticos? Mais farmacêuticos, mais profissionais de todas as categorias está faltando, Pedro. Então, a defasagem profissional. A defasagem profissional de RH. Falta RH, né? Então, às vezes a farmácia tem que fechar e a culpa não é do farmacêutico, não é da equipe de trabalho, né? Falta profissional. Se ele fica doente, porque ele tem que se cuidar também. Né? Teve uma vez até que fechou a nossa UBS por um período, até conversei com você aqui, sim, porque a Lilian, que é a nossa, um grande abraço, beijo para todos da equipe também, São Ricardo, e para todos os servidores, ela foi se tratar. Nós também precisamos de saúde, nós, sim, precisamos nos cuidar. E se não tem ninguém para colocar no lugar, vai ter que fechar, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde até para cuidar da população, né? O Luiz Carlos Peninha fala, infelizmente, os servidores não são unidos. Você concorda com isso? Olha, Pedro, eu concordo, porque a gente tentou muitas vezes mobilizar. Eu, desde quando entrei na saúde, entrei no grupo do WhatsApp lá, que me incluíram de atendente SUS, criei um grupo de mobilização servidores, ampliamos para todas as categorias. Chamei a primeira reunião de atendentes SUS, onde colegas que compareceram deram continuidade nessa luta, né? Então, assim, é difícil mobilizar, mas eu acho que a gente não tem que desistir, não podemos desistir. Mas eu acredito que os servidores, sim, têm que se unir mais, porque é só a união que vai mostrar uma força da categoria. Bom, nós vamos finalizar a sua entrevista, eu tenho uma média de 15 minutos. Eu vou com a pergunta do João Santo Cristo. Qual a posição do sindicato sobre o aumento do funcionalismo do município? Então, como eu estava falando para você, Pedro, os servidores se mobilizaram junto ao sindicato, né? Muitos, inclusive, estão descontentes com o sindicato. Ficamos com uma relação abalada, mas eu acho que é importante termos sindicato, né? O que está acontecendo é que os servidores também não acreditam mais em sindicato, porque todas as lutas, todas as mobilizações e as greves, a gente só tem perdido. Então, eles acham que tem uma parte de responsabilidade aí nessa força de mobilização do sindicato, né? Mas é como a gente vai recebendo as informações, a gente vai acompanhando o site do STAP, mas a gente acredita que nós poderíamos ter brigado um pouco mais, né? Mas tem as questões judiciais também, eu não quero nem entrar nesses méritos de que o sindicato está trabalhando ou não está trabalhando, mas a maioria dos servidores queriam se desfiliar, inclusive se desassociar do sindicato, porque eles falam, estou gastando um dinheiro, nosso salário já baixou, né? Aumentou aquela cota de 3% da Previdência para a gente, nós já perdemos, né? E ainda eu pago 1,5% para o sindicato e não está resolvendo a nossa vida. Bom, eu vi aquela mobilização do RJU do Almeida, teve efeito porque a adesão foi maciça. Exatamente, mobilização, participação do servidor público. Se tivesse adesão maciça, eu acho que também não dá para jogar tudo no sindicato, não. Bom, Sandra, para finalizar, qual a sua mensagem ao eleitorado de Guarulhos? Olha, que nós precisamos eleger mais candidatos da nossa cidade, até para que fortaleça as emendas, né? Aqui na cidade, os deputados possam trazer mais recursos aí para a nossa cidade. Vamos eleger mais mulheres, vamos ter um olhar especial para servidor público, para o funcionalismo público. Então, eu posso falar meu número, Pedro? Pode. Pode? Pode. Eu peço que vocês me apoiem, porque eu não tenho recurso, eu dependo do voto de cada um, né? Nessa luta aí que nós estamos fazendo. Minha prioridade, sim, é o serviço público, a saúde, o SUS e os trabalhadores. O meu número é 1367, então votem no 1367, me apoiem
e eu estou com vocês aí junto com a população. Como eu falo, melhorar o serviço público é melhorar a qualidade de vida da população. E eu agradeço aqui a todo mundo que participou, um abraço, um beijo para todo mundo. Quero fazer um agradecimento especial para a minha equipe, né? Principalmente para minha filha, Júlia, que está no dia a dia comigo, não tenho assessoria ainda formada. Já é a chefe de gabinete. É, minha chefe de gabinete. É isso. Pedro, obrigada pela oportunidade, boa noite a todos. Boa sorte, até a próxima. Obrigada. 18h36, produção.